todos, meu nome é Beatriz Ecarte, eu sou aluna do curso de História da Arte da UFRJ, e o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é intitulado A Noite, Filha do Caos. Eu vou falar sobre o parâmetro realista na recepção dessa pintura do Pedro Américo no Salão de 1884. Então, para começar com uma contextualização, essa é uma obra de 1883, então ela é fruto da década de 1880, que é uma década bastante conhecida pelo embate entre gerações de pintores na Academia Imperial de Belas Artes, que é um embate porque acabou segmentando a produção da academia produção artística, né, entre dois grupos de pintores, uma geração mais antiga, constituída por pintores como Pedro Américo, Victor Meirelles, que eram orientados por uma filosofia idealista, pelos parâmetros neoclássicos e românticos, bem como eram ligados ao próprio Império, e uma nova geração de pintores, como Almeida Júnior, Rodolfo Amoedo, que estavam orientados por uma nova linguagem artística de tendência realista, que se comunicava melhor com as demandas do público da época, porque era um público que desejava cada vez mais ver a si mesmo nas obras em exposição. O que eu quero dizer é que a crítica e o público dessa época, o público moderno, eles estavam muito interessados em ver obras mais intimistas, obras com as quais eles pudessem ter relações de empatia, por isso também o interesse pelas obras de gênero, né, pelas pinturas de gênero. Então, a Exposição Geral de 1884 acabou sendo a primeira vez que esses embates foram tornados públicos através de uma exposição dessas obras, né? E à noite ela foi exposta no Brasil pela primeira vez nessa exposição, e essa daqui é a deusa da noite, que ela também é filha do caos, né, na mitologia grega, então, do deus primordial caos. Então, é o título desse trabalho, é um jogo de palavras mesmo, porque, assim como essa deusa também, essa obra do Pedro Américo, ela é fruto de um período do caos dos embates artísticos. Enfim, por ela ser uma alegoria constituída por esses elementos simbólicos, mitológicos, pela orientação idealista que o Pedro Américo tinha, bem como a dificuldade do público se identificar com essa figura, acabou fazendo com que ela recaísse, assim, nesse primeiro grupo, e acabou sendo vista pela crítica da época, por alguns dos principais críticos da época, inclusive, como um terreno estéril, né? Uma obra que não estava ali de acordo com o que estava sendo demandado naquela época. Então, eu trouxe dois desses principais críticos, que é o Gonzaga Duque e o Angelo Agostini, para mostrar um pouco desse parâmetro realista, né, dessa retórica de afirmação da tendência realista que estava acontecendo na época, através das análises que eles fizeram dessa obra, especificamente. Então, eu começo com o Gonzaga Duque. No capítulo que ele dedica ao Pedro Américo na arte brasileira, ele começa falando principalmente da questão filosófica. Ele diz que Torré, um crítico de grande talento, dizia que a pintura moderna era do homem, isso é, um pouco mais ou menos o que disse Fromentin, chamando-lhe a pintura da multidão. A pintura que Pedro Américo atualmente nos apresenta é a pintura do luxo, da magnificência, uma arte sensual, voluptuosa e bonita. A noite é um grande bosquejo de formas arredondadas, um tipo de beleza pagã. Então, ele diz que é uma obra que não estava em consonância com essa filosofia contemporânea, que seria a da pintura da multidão, a pintura de tendência realista, uma pintura que tanto pintava o público quanto se comunicava com ele, né? E que a noite não era absolutamente isso. Então, ele chega à conclusão de que da exposição de 1879 até essa de 84, ele não teve nenhum avanço nas concepções artísticas dele. Então, ele diz que dessa exposição tiramos a seguinte consequência. O pintor de Havaí, que é a batalha que ele expôs em 79, nenhum progresso alcançou no espaço de 5 anos. A sua concepção está tão adiantada quanto esteve no tempo que pintou São Jerônimo e São Pedro. O seu talento ainda é bafejado pela velha filosofia espiritualista. Suas crenças conservam-se intactas, todo o seu ser está subordinado à terrível influência que fez escrever o Holocausto. Ou seja, ele ainda era um pintor muito orientado por essa filosofia espiritualista, e isso estava muito presente nas pinturas dele, algo que não estava em consonância com essas demandas modernas. Então, o segundo desses críticos é o Angelo Agostini, que também analisou muito essa obra a partir de parâmetros realistas, de verossimilhança, de bases assim materialistas mesmo, dessas nuances materialistas que a tendência realista tinha. Então, ele começa as críticas dele à noite falando
composição que é muito estranha. Ele faz uma ilustração, né, e diz que realmente a execução dela é um desastre, ele usa essas palavras. E é interessante pensar que ele não analisou a noite como uma alegoria constituída por elementos simbólicos, né? Ele buscou muito verossimilhança ali, um parâmetro científico, racional, materialista nessa obra, que não existia. Então, para começar, foi nessa mesma edição, né, da Revista Ilustrada, que ele falou sobre a noite, textualmente, né, falando. E ele diz que a posição dessas figuras representadas é tudo quanto há de antiestético, comum estapafúrdio. Sobretudo o amor, que está a disparar uma de suas setas apoiadas na perna esquerda, e essa sobre o véu, que deixa assim ser um corpo flexível para tornar-se sólido. O facho de Meneu que se vê dependurado sobre a barriga do amor está aceso, mas nem por isso queima a barriga do pupido. Nem o véu, que é decididamente de ferro. Que é de ferro não há da menor dúvida, pois que o outro pequeno, atracado a um pesado livro, apoia-se com toda a franqueza sobre o dito véu. Então, ele fala que é impossível esse véu suportar tudo isso, sabe? Sem pegar fogo, sem rasgar, como isso tudo está acontecendo, sabe? Isso não é verossímil. E aí ele prossegue dizendo que está, pois, o grupo no firmamento, naquele espaço sem fim, a milhões de léguas da Terra. Nessas alturas, o doutor Pedro Américo não ignora que não há menor atmosfera e, portanto, é impossível tal véu ter ondulações, nem tampouco a coruja voar. Se essa ficasse presa nas dobras do véu e esse caísse verticalmente, a composição tornar-se mais estética e, sobretudo, mais científica. Só se poderia passar um pouco a perna ciência em relação ao fogo dos fachos por causa do efeito de luz que o quadro necessita. Ou seja, ele admite que a pintura exige determinadas convenções que não seriam científicas, né, como a dos efeitos de luz que o quadro necessita, mas ele ignora o fato de ser uma alegoria, dos seus elementos simbólicos, e analisa tudo isso muito desse ponto de vista científico, né, materialista mesmo. Então, pelo que a gente pode ver com o que o Gonzaga Duque disse e também com o que o Ângelo Agostini disse, criou-se um certo parâmetro realista e materialista na análise dessa obra, que acabou fazendo ela ser vista como um terreno estéreo e não ser vista como uma alegoria em si, né? Então, é isso que eu queria mostrar um pouco. Essas aqui são as minhas referências. Eu quero agradecer muito a atenção de todo mundo e desejar um excelente evento. Muito obrigada.